Salve, salve! Nós vamos falar aqui agora um pouco sobre um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, francês. O Jean-Paul Sartre, não que ele seja o fundador de uma linha filosófica chamada existencialismo, mas com certeza ele é o grande nome do existencialismo. E por que que eu digo que ele é o grande nome? Eu tenho mania de brincar e falar assim, ó, filósofo fica famoso depois que morre. Jean-Paul Sartre é um cara que era um popstar. Ele é um filósofo que ficou muito conhecido, muito famoso em vida. Então, Jean-Paul Sartre ele ia viajar, ia nos lugares, era recebido como chefe de Estado, aquela coisa toda. Então, um cara muito conhecido em vida, né? Então, ele é um grande nome do existencialismo. Tá. Mas o que que diz essa linha filosófica chamada existencialismo? Na filosofia, existia uma tradição anterior, herdada lá de Platão, Sócrates, Aristóteles. Então, lá dos gregos antigos, a ideia de essência, né? Então, existe uma essência, por exemplo, de ser humano, né? Só para entender um pouquinho o que é essência, a essência é o seguinte, eu sou um ser humano, né? O ser humano tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas, beleza. Se arrancar um braço meu, eu deixo de ser um ser humano? Não. Se arrancar outro braço, eu deixo de ser ser humano? Não. Se tirar meus 2 braços, minhas 2 pernas, eu deixo de ser um ser humano? Não. Se por acaso, não existe isso, mas se existisse alguma possibilidade de eu perder todo o corpo, ficar só minha cabeça, meu cérebro funcionando, eu ainda seria ser humano. Então, os gregos, eles falam o seguinte, apesar do ser humano ter algumas características, mas tem alguma coisa que faz com que eu seja ser humano independente de eu ter 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, uma boca. Independente disso, tem alguma coisa que faz de mim um ser humano. Existe uma essência, uma essência. E aí, quando você fala da essência, a essência é aquilo que nos define. O existencialismo, ele tem uma frase que é interessante, que eles falam o seguinte, a existência precede a essência. O que que eles estão querendo dizer com isso? Não existe essência. Nós nos tornamos algo. A partir do momento que eu existo, aí que eu vou definir qual que é a minha essência. Tá? Não existe essência. Tem uma outra filósofa que é parceira do Sartre, chama Simone de Beauvoir, que ela fala assim, não nascemos mulher, nos tornamos mulher. Mas isso é uma outra discussão. Vamos por etapas. O Jean-Paul Sartre, né? Então, o Sartre, como representante do existencialismo, ele fala isso. Ó, nós nos definimos, né? Nós não temos uma essência anterior à nossa existência. Não existe uma essência de homem, né? Existe o que você vai fazer de si. E aí o Jean-Paul Sartre tem uma frase que é muito interessante, que ele fala o seguinte, qual que é a única coisa da qual nós não podemos fugir dela, da nossa liberdade? Tá? Ele fala assim, nós somos naturalmente livres, os seres humanos. Fazemos escolhas. E cada escolha nossa vai acarretar em uma, o quê? Consequência. Todas as nossas escolhas. A única coisa que nós não podemos evitar é isso. Escolher. Não, Geraldo, eu posso não querer escolher nada. Já é uma escolha. Você prefere tomar café ou sorvete? Eu não escolho. O não escolher já é uma escolha. Eu não escolho escolher um desses dois. Olha só. Então ele fala assim, nós somos condenados a sermos livres. E a partir do momento que nós somos condenados a ser livres, nós somos condenados a consequências, boas ou ruins. Qualquer coisa que nós fizermos vai ter consequência. E é isso que eu acho interessante o existencialismo relacionado com a psicanálise. Porque é isso. Será que nós já podemos falar em essência? Então, uma criança já nasce, ela já tem uma essência, ela já tem uma personalidade, ela já vai ser uma criança boa ou ruim? Isso não é verdade, né? Nós podemos educar 2 crianças, irmãos, né, gêmeos, idênticos, do mesmo jeito, na mesma casa, com o pai, a mãe, ali, a educação a mesma, e cada uma vai seguir um caminho diferente, vai se tornar, olha só, alguns eles não vão ser iguais em pensamento. Aquela famosa frase, nem os dedos das mãos são iguais, né? Então, se eu educar 2 crianças gêmeas, univitelinos, fisicamente iguais, educar na mesma casa, com as mesmas condições,
é roupa, é escola, tudo ali igual, a educação dada pelo cuidador, né, pelo pai, pela mãe, igual, ainda assim eles vão criar personalidades diferentes. Não é porque eles já nasceram, é porque cada um vai entender, né, aquela educação, aquela correção, aquele carinho de uma forma diferente. E cada um vai se definir a partir disso. Nós não nascemos pronto. Aí é que nós vamos nos definir, né? A partir da nossa existência que nós vamos nos definir. Uma criança já não nasce com a índole de ser boa ou má. Não existe isso. Ela não nasce com a índole de ser calma ou agitada. Ela vai se constituir em calma ou agitada, ela vai se constituir em boa ou má, e até um conceito que é muito relativo, mas vamos lá, né? Em boa ou má, a partir de experiências que ela vai viver e como que ela vai lidar, né? Ou seja, como que ela lida é uma escolha de como que ela vai lidar. Pode ser uma escolha consciente ou inconsciente, mas ainda assim é uma escolha dela, e é isso que vai defini-la. Então, esse é o ponto que eu considero de extrema importância no existencialismo, principalmente no pensamento sartreano de Sartre com a psicanálise. Sartre vai dizer, somos condenados a ser livres, fazemos escolhas, e isso vai nos definir. O Sartre tem uma historinha que eu gosto sempre de contar, que é interessante, ele escreve um texto, onde ele fala o seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a França. Então, aí eles recebem a notícia de um quartel da Alemanha lá que precisa ser explodido. Porque ia salvar a guerra, salvar milhares de vidas, milhões de vidas. E se esse quartel não fosse explodido, né, eles iam mandar mensagem para as tropas alemãs que invadiam outro território. Então, ou seja, tinha um quartel lá da Alemanha e esse quartel precisa ser destruído para ajudar a acabar com a guerra, para a Alemanha ser vencida, né, para terminar a Segunda Guerra Mundial da forma que terminou historicamente. Isso é um conto, tá, gente? E aí só tinha um cara que era especialista em bomba. Ele é o único cara que podia levar a bomba e colocá-la para explodir esse quartel. Só que no dia que ele tinha que explodir isso, ele recebe a notícia que a mãe dele, que ele amava muito, estava morrendo, que o último desejo dela era ver o filho. E aí ele fica dividido. Cara, e aí? O que eu faço? Olha a questão da escolha. Eu vou lá destruir o quartel e salvar milhões de vidas. E aí minha mãe vai morrer sem me ver, é o último desejo dela, que eu esteja do lado dela. Ou eu vou lá ficar com a minha mãe, que é o último desejo dela, para ela morrer do meu lado, e o quartel não vai ser explodido e milhões de vidas vão se perder por causa disso. O que eu faço? O Sartre não dá a resposta. Ele fala assim, de qualquer que seja a decisão, vai ter consequências. Consegue entender isso? Você vai ter que carregar esse peso, ou de não ter estado do lado da sua mãe, quando ela morreu, ela queria que você tivesse, ou o peso de você saber que milhões de pessoas morreram e você poderia ter evitado isso. Não tem resposta. O que é o certo e o que é errado. Olha que interessante. O existencialismo não é essa a questão, não é o que é certo e o que é errado. É quais são as consequências que vai ter as suas ações. Não é uma ideia de certo ou errado, mas a ideia de que qualquer uma das suas decisões vai ter consequências, vai ter que carregar isso consigo. E a psicanálise é isso, né? Tomamos decisões, recebemos informações, e aí vamos assimilando e vamos nos definindo, e vamos tomando decisões, eu faço isso, aquilo, vai ter consequência. Então, olha que interessante o existencialismo com a psicanálise, como que tem uma relação muito forte, né? Então, o Jean-Paul Sartre, não só ele, mas ele é o grande nome do existencialismo, tem uma relação muito forte com a psicanálise. E com detalhe, hein? Né? Aqui cabe o seguinte, eu tenho falado de alguns filósofos, dos seus pensamentos e a relação com a psicanálise, e alguns deles vieram antes que o Freud. No caso do Jean-Paul Sartre, ele vem depois. O existencialismo é a linha filosófica que surge depois, tá? Do Freud, quando o Freud já tinha criado a psicanálise. Mas olha ainda assim como que a filosofia e a psicanálise andam concatenadas, como que elas têm ligações, como que tem relação, né? Liberdade. Somos condenados a ser livres. Vamos passar a vida fazendo escolhas e vamos passar a vida inteira, tá?
sendo responsáveis por essas escolhas e enfrentando as consequências das nossas escolhas. Para o bem ou para o mal, não podemos fugir disso, né? Olha que interessante.